Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico em recursos humanos. Bom dia. Faltando do intervalo, queridos. Como é que vocês estão? Turminhas de Buriti dos Lopes, Curral Novo, Juazeiro do Piauí, Manuel Emídio, Patos, Pau d'Arco, Porto, Prata do Piauí, São Julião, São Miguel da Baixa Grande. Muito bom dia. Como é que vocês estão, meus queridos? Coloca aqui para mim no chat que eu quero saber. Estamos iniciando mais uma aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar, tá bom? Na aula da semana passada, na aula de ontem, queridos. Na aula de ontem a gente aprofundou muito sobre projeto, né? Vocês perceberam que a gente não falou sobre o tema principal da semana. Então hoje a gente vai focar nesse tema principal, certo? Que são as tecnologias que têm revolucionado as nossas relações interpessoais, né? As nossas relações pessoais, mas também as organizações, as empresas. Olha lá aqui o que a gente está fazendo, né? Canal Educação, por exemplo, é um grande exemplo de como a tecnologia nos ajuda, tá bom? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Tô achando vocês muito quietos. Só o pessoal de Pau d'Arco está aqui, está presente, é isso? O pessoal de Manuel Emídio também está presente, estou vendo. O pessoal de Prata, do Piauí. E é isso? Cadê os demais alunos, meu povo? Só isso? Só Pau d'Arco, Prata e Manuel Emídio estão presentes? Ah, tô de olho, hein? Eu quero participação de todos aqui, hein, galera? Bora lá, pessoal. Tá na tela para vocês? Tema da nossa aula de hoje: o impacto da tecnologia na comunicação pessoal e organizacional. Tá bom? Aula da quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Galera, percebam que haverá um grande foco dentro das organizações voltado para a comunicação da empresa para o mercado e o uso amplo de tecnologias ligadas à comunicação. Ah, que coisa boa! Ah, agora sim eu tô vendo aqui o pessoal respondendo, dando bom dia, dizendo que estão bem. Ah, agora sim. Galera, comunicação é a chave, né? Olha só, eu tô aqui cobrando de vocês, tá? Pode me colocar na tela mesmo, cara? Eu tô cobrando de vocês a comunicação, né? A gente está dentro de uma ferramenta de comunicação. Educação é isso, né? É comunicar, né? A gente tem diversas formas de nos comunicar. A gente pode nos comunicar com a fala, tá? Mas a gente pode nos comunicar utilizando gestos, né? Faces, né? A gente sabe, né, o que é uma cara feliz, o que é uma cara zangada, o que é uma cara triste, né? Então, esses tons podem comunicar. A comunicação, ela é a chave, queridos, para as nossas relações. Eu já trouxe esse tema em outras aulas, né, sobre quem nós somos como seres humanos, né? As atuais pesquisas científicas denominam o ser humano como um ser biopsicossocial, né? Então, esse lado social é muito importante, é a chave para a nossa relação. Eu poderia dizer que vários livros que relatam justamente sobre esse processo da solidão, da solitude, né? Que às vezes é importante para cada um de nós, mas que a gente precisa, né, do outro, precisa do colega para que a gente possa crescer juntos, né? Por mais tímido que eu seja, por mais antissocial que eu seja, por mais que, ai, professor, mas que saco, eu não quero fazer dupla com essa pessoa, mas a gente, é por isso, viu, alunos, que os professores acabam fazendo isso na sala de aula, botando a gente para trabalhar em grupo, botando a gente para trabalhar em dupla, e a gente não quer, ai não, professor, com esse grupo aqui não, professor, tem como fazer com outra pessoa, tá? Certamente, queridos, quando o professor coloca isso, ele está percebendo que vocês estão precisando ter esse gás, né? Desenvolver essa habilidade social, né? Que vai fazer parte tanto do nosso dia a dia na vida inteira, tá? A gente precisa disso porque a gente não faz tudo, né? É um fato. Se eu preciso comer, né, o arroz, o feijão, a carne, eu não consigo fazer todas essas coisas, né? Até que eu posso plantar o feijão em casa, certo? Mas daí para colher o arroz, daí para
ter um gado, tá? E quem mora em cidade grande, que está morando em apartamento, como é que consegue plantar todas essas hortaliças, né? Ter um gado em casa, no apartamento, de 60 metros, não dá, né? Então, visando isso, né, a nossa relação social, ela é muito importante e as tecnologias, elas vêm facilitando todo esse processo, tá? Facilitando os pontos, facilitando as relações, tá? Então são pontos-chave e é isso que as organizações elas estão de olho. Acredito que as tecnologias elas não surgiram agora, queridos. Elas estão aí no mercado há muito tempo. Mas com certeza o período que a gente ainda está vivendo de pandemia, porque infelizmente é isso, né? A gente ainda está nesse foco. A gente, a tecnologia ela ganhou um outro mote, né? Ela ganhou um outro impulso. O EAD ele tá aí, a gente já teve aulas exclusivas sobre EAD, tá? Então o EAD ele se impulsionou muito nesse período, né? Durante a Covid-19 e as organizações elas também estão de olho nisso, na capacitação profissional, na ampliação, tá, de oportunidades que são trazidas para a gente no dia a dia, tá bom? O áudio tá baixo, tá no máximo? Tá normal? Beleza, confirma aí se melhorou o áudio, o pessoal de Pau d'Arco e os demais também alunos e alunas que estão acompanhando. Vamos nós. Funções da comunicação, tá? Como a gente está conversando um pouquinho sobre comunicação, vamos falar um pouco sobre a comunicação. A comunicação consiste na transferência e compreensão de significado entre duas ou mais pessoas, tá? Se a gente está pensando como seres humanos, tá? Claro que os outros animais também se comunicam da forma deles, tá bom? Então, não é algo que é só nosso, tá bom? Inclusive, a oralidade também não é algo exclusivo da gente, tá? O que, professor? Tá me dizendo que o cachorro fala, que o gato fala. Ele fala uau, o gatinho faz miau. Então, esses sons, essas vocalizações são comuns no reino animal, tá bom? Claro, o processo de comunicação do ser humano ele é um pouquinho mais complexo do que comparado aos outros animais, certo? É tão complexo que a gente mesmo se confunde, a gente mesmo tem ruídos de comunicação e é por isso que a gente tem tanta aula de língua portuguesa. É por isso que a gente tem tanta aula de comunicação ao longo da vida, inclusive nas empresas. Então, vocês vão entrar nas empresas e aí começar a trabalhar e volta e meia vai ter uma capacitação. Você pode ser a capacitação que a própria empresa vai te oferecer, tá? Mas você mesmo vai se incomodar e você vai atrás. Não, eu preciso aprender a vender melhor. Aí você vai lá para uma aula de oralidade, uma aula de técnica de vendas, por exemplo, certo? Porque você está incomodado com isso e você quer melhorar. A comunicação do ser humano é tão complexa que a gente falha, né? Mas vamos entender aqui diretamente como a comunicação ela pode ser deficiente. Tá? A comunicação deficiente provavelmente é a principal fonte de conflitos interpessoais dentro do trabalho. As funções das comunicações estão aqui, ó, dentro de uma organização, galera. Está no aspecto de controle, no aspecto da motivação, no aspecto da expressão emocional e no aspecto da informação, certo? Gente, dentro de uma empresa, ainda mais vocês, queridos, são alunos do curso técnico de recursos humanos, com quem vocês vão ter que lidar dentro de uma empresa? Com as pessoas do trabalho, certo? Imagina só que vocês vão trabalhar numa empresa com 5 pessoas, certo? Quando vocês tomam uma decisão, quando o chefe da empresa toma uma decisão, ele precisa informar daquelas mudanças rapidamente para que elas possam ser mantidas. Então tá aí o aspecto da informação, tá? Então eu preciso informar, opa, o meu chefe tomou uma decisão, vamos mudar as políticas da empresa, certo? E essa política da empresa pode consistir em atos como enviar e-mails, certo? Como o horário de chegada, como os intervalos, certo? Pode ser coisas do dia a dia, do cotidiano, certo? Quando uma decisão é tomada, ela precisa ser passada para todos da empresa. Eu falei 5, né? Talvez seja mais ou menos o tamanho da família, da residência que vocês moram, tá? Conta para mim aí, por curiosidade, vocês moram, a residência que vocês moram, tem quantas pessoas?
Conta pra mim. Tem tudo a ver agora, certo? E aí, quando a decisão é tomada, certo? Com essas 5 pessoas, coloca na casa de vocês, pense na casa de vocês. Funciona. Sempre tem uma falha, sempre tem alguém que erra, aí você precisa lá falar de novo, tá? Provavelmente pode ser os pais de vocês, tá? Menino, arruma a cama antes de sair da casa, antes de ir pra escola, e aí você ela não arruma, e quando chega a bronca tá armada, né? Então, isso também acontece dentro das empresas, galera. Agora tu imagina, a gente tá falando com centenas de pessoas, tem muitas empresas, empresas muito grandes. Empresas que não estão apenas dentro de uma cidade, estão em várias cidades do Brasil, estão em várias cidades do mundo. Como é que uma decisão que sai de uma sede, ela consegue passar de vários pontos, se a gente não desenvolve muito bem a nossa técnica de redação oficial, por exemplo, técnicas de boa comunicação, vai haver ruídos de comunicação, vai haver falhas, vai haver falta de interpretação, certo? As decisões que precisam ser tomadas, que a gente precisa imaginar que isso precisa ser considerado como uma nova cultura, uma boa cultura, elas precisam ser muito bem trabalhadas. E é justamente o pessoal do RH que está lá, ó, acompanhando, quem está mantendo a boa conduta ou a má conduta, tá? Às vezes até o uso dos lixos reciclados, latas de lixo recicladas que estão sendo implementadas, porque quando a gente coloca, né, já fazendo alusão aqui a vocês, ao curso técnico de recursos humanos, né, quando a gente muda a estrutura, eu falei agora da lata de lixo, mas eu vou falar de uma outra coisa agora, tá? Pensa aqui comigo, tá? Solicitação de vagas, né? Como é que a gente coloca uma pessoa dentro da minha empresa, né? Como é que eu contrato uma pessoa, tá? Isso é um processo, tá? Que quem acompanha normalmente são o pessoal do RH, tá? É um processo que a gente chama de agregar talentos, tá? Ou agregar pessoas, tá? O que é esse talento? Talento é uma pessoa com competência, né? E eu já disse para vocês, o que é competência. Vocês estão muito quietos. Eu perguntei onde é que tá, quantas pessoas moram com vocês. Ninguém me disse nada. Vou já perguntar uma outra coisa. Tá todo mundo quieto, tá? Gente, ó, competência, eu já até expliquei para vocês, inclusive na aula de ontem. Competência é conhecimento, habilidade, atitude e julgamento, certo? Tudo a gente começa no conhecimento. Aí a gente desenvolve habilidades, certo? A partir desse conhecimento. E as atitudes, elas também vão começar a vir com a nossa prática. Tá? Então, quanto mais experiência a gente vai ganhando, a gente vai tendo. Olha lá, ó, certo? Olha só. Quanto mais experiência a gente vai tendo, mais a gente vai desenvolvendo nossa competência e mais talentoso a gente vai sendo. Quando a gente quer agregar uma pessoa, né, a gente está querendo agregar o talento, né, uma pessoa competente. Tá? Vocês estão aqui no curso técnico adquirindo isso. Conhecimento e habilidades. Tá? E atitudes vão vindo com o passar da experiência de vocês, tá? Com a execução das atividades, com a prática de vocês, tá bom? Olha aí, eu perguntei isso, ó. Quantas pessoas vocês moram? Para justamente perguntar para vocês. E aí, os conflitos não acontecem na casa de vocês com 5 pessoas? Tem empresa que é isso, 5 pessoas, tá? Tem empresa que é 3 pessoas. Conta, vai me dizer que não tem conflito? Hein, Juliano, que mora só com a mãe? Vai dizer que vocês não brigam com as ideias. Tua mãe quer uma cor de um jeito e tu quer de outro. Tem conflito, certo? E aí, ó, é onde está aqui, ó. A gente precisa ter essa ideia do controle. Aí entram aqui, vocês vão ter aulas só para falar sobre informação, sobre como comunicar com poucas pessoas, com muitas pessoas, com controle, com negociação, certo? Então vocês vão ter que trabalhar com cada, quase sempre, olha lá, Juliana, quase sempre, tá? Sim, é um tema para toda a turma, Manuel e Mídio, mas vocês, cada aluno pode ter um subtema, tá? O tema principal, qual é? Qual é o tema principal do projeto, tá?
Porque, infelizmente, tem uns que... Ó, eu entendo que vocês estão preocupados com o projeto, tá? Pode me colocar um pouquinho na tela? Eu entendo que vocês estão preocupados com o projeto. Na aula de ontem, eu já deveria ter passado por esse conteúdo, mas eu separei um tempo, e esse tempo foi praticamente a aula inteira, para falar sobre a estruturação do projeto, sobre citação, né, como a gente escreve, tá? Nas últimas aulas, a gente conversou sobre o tema geral do projeto, a gente conversou sobre subtemas, vocês me trouxeram subtemas. Cada aluno que vai escrever esse trabalho pode escolher um subtema diferente, mas o tema geral não pode fugir. É um tema geral para todo mundo do curso técnico de RH de todas as cidades. Qual é esse subtema mesmo? Qual é o tema geral mesmo? A Franciele já me disse ontem, já me disse hoje. Tô achando que só a Franciele vai acertar esse tema geral, hein? Cadê? Eu queria ver um monte de gente dizendo, ó, o tema geral é esse, tema geral é esse. Pode repetir aqui nesse chat quem é o tema geral. Qual é? Ah, o tema geral é esse, painel socioeconômico ainda está incompleto, tá? Painel socioeconômico, a realidade local. Eu quero ver, ó, esse foco, esse olhar no local, certo? Quando vocês vierem apresentar, a gente vai querer ver isso, tá? A gente vai querer ver a realidade da cidade de vocês, da região de vocês, pode ser até o estado, vai, tá? Mas a gente quer ver esse local, né? Esse in loco, tá bom? Beleza? E aí a gente pode subdividir. Um painel socioeconômico é muito grande, dá para falar sobre muita coisa, tá? Você pode pegar essas aulas que a gente está falando aqui, sobre, por exemplo, comunicação, e pensar, o que comunicação tem a ver com painel socioeconômico? Nada a ver, né, professor? Tem, tá? Dá para a gente pensar, sobre, por exemplo, sobre investimento em tecnologia, tá? Será que na nossa realidade, no nosso estado, tá? Temos investimento em tecnologia? A gente tem acesso à internet fácil no meu município, tá? Isso é um caminho para a comunicação, tá? Então, nas empresas que a gente tem aqui na nossa região, tem muito investimento em tecnologia? Será que sim? Será que não? Não sei, a gente precisa pesquisar. Esse é o intuito do trabalho, tá? É gerar dúvidas na gente e encontrar a solução. Essa é a grande ideia do trabalho, tá? É ter dúvidas. Estamos com dúvida. É isso. O primeiro passo é esse. Que maravilha que estão com dúvida, tá? Porque é isso que a gente quer solucionar, tá? Boa parte das perguntas que vocês vão ter vão ser a escrita, mas aí, nesse caso, é o aluno que tem que pesquisar. Tem que abrir o computador, abrir o Google, pesquisar, eu já disse, as fontes, pode ser um livro, pode ser revista, pode ser artigo, tá? Embora eu acredite que artigo seja uma leitura um pouquinho mais densa, tá? Mas dá pra gente ler, tá? Então leia bastante as revistas, as grandes revistas, tá? Que aí vocês com certeza vocês vão ter muita informação ali, muitos dados. Pode entrar no site dos governos todos, da prefeitura, do estado, do governo federal, que eles vão ter o dado, vão ter dados, tá? Atualizados, tá? Isso é muito bom. Agora, sobre a estruturação, o esqueleto, eu estou de vez em quando comentando. Ontem eu falei sobre como é que cita, tá? Próxima semana, hoje não vai dar tempo, tá? Próxima semana a gente bota como é que faz a referenciação, tá? Semana passada eu mostrei como é o Word, tá? O software de edição de texto. Onde é que eu encontro para formatar? Ontem eu mostrei com a Yara, tá? Nossa diretora de imagem, o Google Docs, tá? Como dá para trabalhar em dupla, tá? Ou em trio, tá? Se for o caso, tá bom? São Julião, painel... Exatamente. É esse o tema, tá? É esse o tema aqui, ó. Painel socioeconômico, um retrato da realidade local. É isso que a gente quer ver, tá? Eu quero ver essa realidade local também, quando vocês estiverem apresentando aqui, tá bom? Professor, depois explica mais um pouco do trabalho. É um tema para... Ah, não, isso aqui já falou, tá? Beleza. Para fazer em PDF, né, professor? Em documento, tá? E vai ser enviado para o professor mediador, tá bom? Vai ser enviado para o professor mediador, que aí ele que vai anexar esse trabalho aos documentos do aluno, junto com a coordenação / SEDUC. Provavelmente coordenação da escola, tá bom? Então ele vai receber esse trabalho. E temos uma data para entregar esse trabalho, que vai ser dia 15, tá bom? Aí as dúvidas pertinentes à estrutura, de vez em quando eu vou trazendo aqui para o texto para vocês também, tá bom? A ideia é que o trabalho seja individual, certo? A ideia é que o trabalho seja individual. E o professor mediador ele vai entender a realidade de cada aluno, tá? Ah, meu aluno não tem nem celular.
certo? Mas ele tem como chegar na escola, a escola tem computador, tem laboratório de informática, então pronto, o aluno vai escrever digitado no computador. O aluno mora muito afastado e tal, e não tem acesso a celular e tal, o professor vai entendendo, certo? Vai entendendo aquela realidade, tá bom? Mas a ideia é que o trabalho seja individual, certo? Para quê? Porque eu preciso treinar. A gente quer que vocês treinem, tá bom? Certo? Que não adianta nada eu pedir pro meu colega fazer para mim que é vocês, gente. Vocês já são adolescentes, vocês já não são mais criancinhas, vocês estão entendendo que vocês estão no curso técnico. Eu perguntei lá no comecinho do ano, por que vocês escolheram fazer um curso técnico? Ah, professor, para poder encontrar a melhor oportunidade de trabalho. É esse treino aí que vai dar habilidades para vocês desenvolverem, certo? Então é um treino, é uma execução, certo? E saia do medo de estar fazendo errado, de estar fazendo. Treina, certo? Aqui é o lugar da gente errar, a escola é o lugar da gente errar, porque aí a gente vê onde é que a gente está errando e, e como a gente pode melhorar, certo? A escola é para isso, tá? Que é para poder a gente desenvolver. O professor mediador vai olhar e tu fugiu do tema, tá? Tu falou muito sobre outra coisa. Cadê o painel socioeconômico? E tu esqueceu de falar a realidade local, certo? E aí nessa hora tá aqui a gente para poder fazer esse guia para a gente crescer, para a gente evoluir. Se a gente não erra, a gente não tá fazendo, tá bom? Beleza? Aí é com a Seduc. Tá bom? Mas aí a gente tem uma avaliação, tá? Certo? Eu estou dizendo para vocês não terem medo de fazer esse trabalho, mas esse trabalho é uma avaliação, tá? Assim como nas outras disciplinas, vocês vão ter prova, tá? Certo? Tem prova, certo? E se não faz, a gente está entendendo que você não está executando as avaliações. Não tem como não tem como a escola, a coordenação avaliar o aluno, tá? Então, o professor, se a pergunta está vindo do professor mediador, é SEDUC, né? Então, nesse caso, é a SEDUC que vai certificar o aluno, que vai entender que não temos como avaliar um aluno. Como é que a gente pode certificar um aluno que não está sendo avaliado, tá? Então, tem que conversar com a SEDUC direitinho sobre esse aspecto, tá bom? Não, aí que não cabe mais ao professor Assis, tá bom? Beleza? Deu para tirar as dúvidas? Tem mais alguma dúvida referente ao trabalho? Porque aí eu vou seguir aqui o tema da comunicação, senão não vai dar tempo a gente conversar sobre ela. Jerônimo, Franciele, São Julião, pessoal de São Julião, pessoal de Manuel Emídio, certo? A entrega final, eu não tenho certeza se é em PDF, eu acredito que seja em documento de Word mesmo, tá bom? E a entrega é, reforçando, a entrega é para coordenação da escola, certo? Esse material vai ficar anexado com os registros dos alunos, ok? Beleza? Aí, para a nossa apresentação, os alunos que vão apresentar, vocês sabem que a gente vai ter a apresentação de vocês, tá bom? Aí, essa apresentação a gente conversa pontualmente para quem for apresentar, tá bom? Beleza? As escolas que forem fazer a apresentação dentro da própria escola, também é do critério do professor mediador, da direção da escola, como vai ser feita essa apresentação. Tá bom? Beleza? Pois vamos seguir. Se não tem mais pergunta, tá bom? Aí, se sobrar um tempinho lá no final da aula, eu abro espaço para tirar mais dúvidas sobre o trabalho. Mas o tema da nossa aula, a gente vai voltar, é comunicação, tá bom? Então vamos nós, ó, como eu estava falando, a comunicação vai ter essas funções, informação, controle, tá? Então, controle tem a ver com poder, tem a ver com negociação, tá? As trocas que a gente vai ter, tem a ver com a motivação, a gente anda muitas vezes desanimado, e a função do líder é fazer isso, é fazer essa motivação. Vocês vão conversar muito sobre liderança com o professor André Loyola, e talvez com outros professores também, tá? A liderança, ela não tem a ver com poder, né? Não é meu chefe que vai ser o líder, tá? Às vezes, ó, na escola de vocês, conta pra mim aí, ó, na turma de vocês, o líder a gente espera que seja o professor, tá? Mas é claro que além do professor como líder, eu também tenho, dentro dos alunos, né? Imagina a turma de vocês aí com 12, 15, 20 alunos, tá? Tem um que chama atenção, tem um que lidera, tem um que
que na hora de fazer a confusão ele chama todo mundo, bora fazer uma festa, bora fazer uma animação, bora fazer as fardas, todo mundo igual, certo? Então tem alguém que puxa, tá? É isso. Então isso é um aspecto, é uma característica nata do líder que está se comunicando. Então ele motiva. A motivação, gente, é essa ação de movimento. Então se eu não me comunico, se eu não lidero, tá todo mundo paradinho. Todo mundo fica parado, só olhando para o tempo, certo? Sem modificações. Então se a gente quer movimento, se a gente quer isso na nossa empresa, a gente precisa de uma liderança motivadora. Tá? E isso acontece naturalmente. Eu não preciso ser um chefe para que a gente promova essa movimentação dentro de uma empresa. Bom, a comunicação deve envolver duas ou mais partes e deve haver uma mensagem, tá? E a gente tem esses códigos que normalmente vocês acabam trabalhando nas aulas de língua portuguesa. Não é o foco da nossa aula, mas eu vou fazer menções, tá? Sobre eles. Opa, eu vou fazer menções aqui sobre eles. Pontos importantes que eu quero aqui, ó, é quem é o emissor, certo? Quem é a mensagem, quem é o canal, quem é o receptor, tá? Quem é o emissor? É aquele que inicia o processo de comunicação, aquele que emite uma mensagem, que é a informação em si, tá bom? Quem é a mensagem? É a informação, tá? É aquilo que precisa ser transmitido, como por exemplo, se uma empresa, ela toma, um chefe de uma empresa, ele toma uma decisão e essa decisão ela vai ser refletida nas ações de todos os colaboradores que fazem parte daquela organização, tá? Então, assim nasce o processo de comunicação. O canal é por onde essa mensagem vai ser enviada. Aqui vocês vão trabalhar muito sobre isso lá na disciplina Redação Oficial. Vocês vão ter uma aula para isso, uma disciplina só para isso, tá? Aí nessa redação oficial o pessoal vai falar para vocês o seguinte, vai falar sobre como é que temos um ofício, temos uma carta, temos um e-mail, temos um mural da empresa, temos mensagens no WhatsApp, tá? Então, qual é a melhor maneira de me comunicar? Vai depender, tá? Vai depender de vários aspectos, vai depender de quem é o meu colaborador, vai depender do tamanho da minha empresa, vai depender do teor da minha mensagem, certo? Do que eu estou conversando. Então, lá na disciplina Redação Oficial, vocês vão aprofundar e entender essas diferenças, tá? Sobre cada uma delas. Se é uma mensagem mais formal, se é uma mensagem que precisa ter uma maior agilidade, uma maior urgência, tá? A gente vai escolher meios de comunicações diferentes. Receptor é quem recebe a mensagem. E, ou mais, talvez um detalhe importante, o ruído seja uma barreira ou uma distração na comunicação, tá? É quando eu não escrevo muito bem, tá? E aí tem técnica para isso, tá? É quando eu não escrevo muito bem e o meu colaborador não entende. Vocês já brincaram de telefone sem fio, né? Aquele que todo mundo fica sentado em círculo ou semicírculo, pode ser na sala de aula normal, aí uma pessoa começa a falar mensagem, tem uma ideia, fala uma palavra, uma frase, tá? Aí fala no cochichando no ouvido da outra pessoa, né? Aí a graça é quando tem muita gente para fazer essa brincadeira. Professor mediador, vocês podem brincar disso numa sexta-feira letiva de vocês, tá? E aí a última pessoa que escuta, ela tem que reproduzir para todo mundo a frase que ela ouviu. E nunca é a frase original. Sempre no processo acontece o que a gente conhece como ruído de comunicação. Então, isso ajuda muito a gente a entender a importância de uma boa comunicação e de uma comunicação oficial, certo? Uma comunicação formal, certo? Que vem de cima de uma empresa, imagina uma empresa estruturada com hierarquias, tá? Nem toda empresa tem hierarquia, mas uma empresa com hierarquia, ela vem de cima para baixo. Eu sei quem eu posso confiar, tá? Não é aquela fofoquinha, tá? Então, esse cochichozinho que a gente faz na brincadeira telefone sem fio, tá? É quase como se fosse uma fofoquinha. Imagina, teu chefe, o chefe geral da empresa toma uma decisão e fala assim, eu vou dar um aumento no salário de vocês de 2%. Olha o perigo disso, tá? E aí ele sai falando, ei, vem mim que tu fala bem aí pra tua amiga, e aí a tua amiga fala pra outra. Quando chegar no final, o pessoal vai estar achando que o aumento vai ser o dobro,
tá? Não de 2%. Então, em algum momento, vai acontecer distrações. Se eu quero comunicar algo tão importante que vai mexer com o financeiro pessoal das pessoas, eu preciso ter uma comunicação muito oficial, muito formal, certo? E direcionada. Por escrito, aquela que eu não posso mexer, utilizando os princípios de segurança da informação, tá bom? Para que não aconteça esse ruído, essa distração, essa modificação e essa falha na comunicação. Ruído é isso, tá bom? Jerônimo, eu vou pegar aqui tua pergunta, mas eu não vou ler agora, tá bom? Eu vou responder bem no final, que é sobre o trabalho, para que a gente possa continuar aqui o nosso conteúdo de comunicação, beleza? Mas a gente, nos últimos 10 minutinhos, eu vou deixar reservado para responder as perguntas de vocês. Eu vou deixar essas perguntas aqui. Yara, tem como bloquear para ele não ver os gabaritos? Eu vou só pular. Eu vou deixar, porque só por agilidade, ó, vou deixar um tempinho aqui para vocês tirarem o print. Eu vou deixar a resposta no material, vocês vão consultar esse material, tá bom? E eu vou dar prosseguimento aqui ao nosso conteúdo. Eu posso mudar tranquilamente para não aparecer o gabarito para eles. Pode, vamos voltar. Gente, ó, a questão vocês vão responder e o gabarito vai ficar lá no nossa plataforma. Vocês têm que acessar a plataforma, tá bom? Vamos conversar mais aqui sobre as tecnologias, tá? As novas e muitas habilidades tecnológicas e científicas vão surgindo e vão inserindo na vida, mudando drasticamente os nossos hábitos e o jeito de viver, tá? A nós cabe modificar o futuro, o desenvolvimento tecnológico, a inteligência artificial, que a gente já conversou bastante sobre ela na disciplina de educação tecnológica e midiática, e é criada por nós humanos, que será tão melhor, inteligente, tão inteligente e ética. Gente, só para vocês terem uma ideia, tá? A tecnologia ela não entra de uma vez na nossa vida, tá? Ela vai entrando aos poucos, né? A gente fala muito sobre os nossos celulares, nossos atuais celulares, né? Como se eles tivessem entrado na nossa vida em 2007, tá? Com o lançamento do iPhone, né? Acho que talvez tenha sido um dos eventos que mais revolucionou. É claro, tá? Que a população geral do mundo não tinha acesso a um celular muito caro, né? Na época o celular já custava quase R$ 1.000, ou se já não era R$ 1.000, tá? Hoje a gente nem se fala, né? 2007 era R$ 1.000, imagina hoje, o negócio tá fora do comum, os preços. Mas o celular com tela colorida, o celular que tira foto, ele tá aqui no mercado há muito tempo, tá? O primeiro celular que tira foto, ele foi registrado, agora esqueci o nome dele completamente, mas ele foi lançado no ano exato de 2000, ou seja, ele está no mercado desde há 22 anos, tá? E ele só foi ficar popular depois dos anos 2010, certo? É esse bem daí mesmo. Aham. Mas a carinha dele é essa bem daí mesmo, João, Yara. Como é o nome dele? É J. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que muito da nossa tecnologia já está sendo desenvolvida, já está ali no mercado, e a gente muitas vezes não consegue ter noção do que vai acontecer. As nossas profissões irão mudar e a gente precisa estar preparado para isso, tá? Falar isso para vocês, jovens, adolescentes, é fácil, tá? Ah, claro que a gente tem que mudar, a gente tem que mudar, revolucionar. Só que quando vocês vão passar pelo processo de mudança, daqui a 15, 20 anos, vocês já vão começar a estar... Era esse? Eu pensava que era outro nome. Mas deixa bem anotado que eu vou já ler. Vocês precisam estar preparados para as mudanças que estão no mercado agora, certo? Que a gente não está visualizando, que vão ser refletidas daqui a 10, 20, 15, 20 anos. Então, a gente está aqui, vai repetindo as ações da nossa sociedade, certo? E quando a gente pensar que não, o jogo muda, tá? E vocês vão se deparar com situações que você fala, eita, e agora? Eu tenho que mudar, certo? Então, coloquem na cabeça de vocês que o que a gente está aprendendo hoje, o que a gente está ensinando hoje, amanhã pode
a gente passar por uma revolução e mudar. Pode mudar o sistema de entrega, tá? Hoje tá tendendo muito a isso, tá? Então, hoje a gente tem um sistema de entrega, tá? E eu digo sistema de entrega dentro das cidades, tá? Com motoboys, né? Tá? Boa parte das cidades estão utilizando isso. Pode ser que daqui a 20 anos a gente esteja usando muito drones, tá? Pensou usando os drones voando na nossa cidade para poder fazer as entregas? Entrega de bolo, entrega de roupa, tá? Isso agilizaria bastante, automatizaria muitos sistemas, mas muitos outros aspectos precisariam pensar, né? A gente precisa refletir. E aí o trabalhador? Para onde é que vai? Certo? A gente já conversou sobre isso. A tecnologia não está roubando, né, trabalhos. Talvez pontualmente. Mas e eu? Estou me preparando para as mudanças tecnológicas sobre comunicação? Principalmente sobre o ponto de vista de comunicação? A multiplicação dos meios de produção, a transmissão, o armazenamento de linguagens e informações vem dando à comunicação um papel central em todos os setores da vida social e individual. A qualquer observador do mundo contemporâneo, até mesmo entre os mais leigos, o termo comunicação e as noções que ele carrega se impõem massivamente. Aqui eu vou fazer um leve apanhado para vocês como a comunicação ela mudou na nossa sociedade. Esse aqui é o trabalho, queridos, que normalmente acompanham os historiadores e os arqueólogos, tá? O arqueólogo é quem estuda a vida social do ser humano ao longo da nossa pré-história e história, tá? Então ele tem muito esse olhar da comunicação, dos gestos e tudo comunica, né? Até a roupa pode comunicar. Tá? Então aí ó, tem registros até 3.000 anos antes de Cristo. Os sumérios inventaram a escrita como instrumentos cunhados de tábua e argila. Tá? Então a gente não tinha esse material, não tinha esses materiais impressos. Tá? A imprensa só vai surgir com experimentos de Gutenberg lá para 1439, tá? Então, vamos nós aqui, ó. Pontos importantes que vocês precisam ter, ó. A escrita, né, o registro oficial, ela começa a ser marcado aqui, ó, 3.500 anos antes de Cristo. Isso marca muito o que a gente pode considerar como história ou pré-história. Tá? É claro que as pessoas já pintavam nas paredes muito antes disso. Tá lá as pinturas rupestres, mas elas não eram exatamente escritas. A gente tenta entender o que é que eles queriam dizer. A gente não sabe se eles estavam contando história de ninar, certo? A gente não sabe se eles estavam só brincando. A gente entende que o que eles representavam naquelas paredes era o cotidiano deles. Olha lá o pessoal da Serra da Capivara, que tem pinturas da capivara, tem relacionamento, tem o beijo, né? Tem diversas pinturas que retratam isso. Plantas, animais, chuva, tá? Então a gente acha que é chuva também, né? Então a gente tem essas possíveis interpretações, mas também tem símbolos que a gente fica sem entender direito, principalmente nos municípios de 7 cidades. Tem muitas pinturas que a gente não consegue entender o aspecto biológico, tá? Se tem a ver com o aspecto biológico ou não. Tá? Outro ponto aqui, ó, que é importante para a revolução, e aí sim para a revolução tecnológica, entramos aqui, ó, com o surgimento da imprensa em 1439, tá? Bom, é claro, era um equipamento completamente novo, era difícil. Boa parte das coisas que foram impressas nesse momento foi a Bíblia, tá? Foi um dos primeiros processos. Mas ele ajudou muito no processo de divulgação, da escrita de livros, que antigamente era escrito pontualmente, um a um. Agora a gente pode massificar. A imprensa permitiu massificar a impressão de documentos. Antigamente era um a um, agora a gente pode imprimir vários de uma vez, tá? E massificar esse processo. É claro que uma imprensa, comparada com hoje, na rede social da vida, que você publica, não sei lá, vou falar alguma bobagem aqui, soltei um pum, né? Botei lá no Twitter, quando dá 2 horas, todo mundo revolucionou, viralizou, saiu até na Fátima Bernardes, a Fátima Bernardes já saiu do ar, né? Mas enfim, né?
Vamos supor que a Fátima Bernardes ainda estivesse na Ana Maria Braga. Vai sair até na Ana Maria Braga lá. O professor Assis Walter tuitou que soltou um pum. Certo? Então, hoje a internet revolucionou muito mais, de forma muito mais rápida do que a imprensa. Só que para a época isso era muito bom. Inclusive, gente, a gente tem registros de fake news desde essa época, tá? A gente tem registros de fake news desde o surgimento da imprensa. Então, quando os primeiros jornais começaram a ser impressos, muitas publicações eram impressas em larga escala e eram pregadas em murais nas paredes, tá? E as pessoas iam passando e iam vendo, opa, oferta de trabalho, opa, oferta de venda de terreno, tá? E aí, pouco tempo depois disso, 1400, a gente está falando de 1439. Pensa aqui que os europeus chegaram aqui em 1500, certo? E aí, o que aconteceu? Começaram a vender terras, certo? Aqui nos nossos territórios americanos. Não só no Brasil, mas na América inteira. A América inteira estava sendo colonizada naquela época. E eles se julgavam donos da nossa terra. Ah, eu vou vender uma terra aqui. Então tem registro, inclusive, de fake news de pessoas vendendo terras americanas que não existiam. Aí teve gente que comprou e nunca recebeu o terreno, porque aquele terreno não existia. Né? E estava lá na descrição do impresso. Ah, fica entre lugar tal e lugar tal. Então, os registros, por que a gente precisa estudar história? Tem registro até para isso. Até para entender quando surgiu a fake news. Tá? Então, o pessoal, ao ler os materiais impressos desse período lá de 1500 e pouquinho, tá? O pessoal conseguiu identificar até esse tipo de fake news, tá? Então, a importância que a imprensa teve, e que, aliás, que a escrita tem também, da gente manter aquele material, aquela comunicação por muito tempo, tá? Faço, de novo, a comparação com o exemplo que eu dei ainda agora, né? Lembra da brincadeira do telefone sem fio, tá? Eu, como chefe de empresa, que vou comunicar o aumento, eu vou utilizar a comunicação só vocal? Não, né, minha gente? Algo tão importante como o aumento salarial, eu preciso comunicar de forma formal, ou mudar o contrato, ou eu preciso ter uma base escrita, tá? Se eu tenho um registro aqui de 3.000 anos antes de Cristo até hoje, é claro que a gente pode formalizar muito mais em processo escrito, tá? Outros pontos importantes, tá, das nossas revoluções, entram aí o surgimento das máquinas de escrever, tá? E entram aqui a comunicação visual, tá? Então, as máquinas de filme e filmagens animadas foram patenteadas lá por volta de 1869, tá? Então, a gente começou a utilizar o que a gente conhece hoje como vídeo. Mas o que é o vídeo? Para quem não sabe, o que é o vídeo? O vídeo são fotografias passadas em sequência, tá? Quem gosta aí de tecnologia, né, de ver, de entender sobre celular, computador, especialmente quando na hora que olha a especificação da câmera, ela vai dizer o seguinte: essa câmera desse celular, ela grava em 30 FPS, né? Que é 30 fotos por segundo. Ah, não, essa câmera aqui, ela filma em 60 FPS, né? Que é 60 fotos por segundo. Tem câmera que consegue ir até além. É difícil, mas tem. Tá? Quando a gente compra telas, né, como monitores, computadores, eles também trazem esses registros. Se são 24 quadros, se aquela tela consegue mostrar para a gente 60 quadros por segundo, se ela consegue menos, se ela consegue mais. Tem telas aí que vão, normalmente essas telas de celulares top de linhas, de computadores top de linha, vão até 120 20 quadros por segundo. São 120 fotos em um único segundo. É muito bom para jogos, né? Quem trabalha com animação, certo? Que são tecnologias que estão crescendo muito hoje, tá? No aspecto de comunicação, tá? Então, tudo começou lá em 1869 e hoje a gente está indo para lugares inimagináveis, tá? Então a gente está passando quase o real quando a gente pensa nos VRs, né? Que são nas realidades virtuais, tá?
Em 1920, Thomas Edison revolucionou a história da comunicação, criando o microfone de carbono, que tinha voltagens mais altas, criando uma acústica melhor, tá? E, por fim, a gente tem uma grande revolução aí, já no século XX, tá? Especialmente aí 1979, com as primeiras mídias sociais, tá? Os primeiros estudos sobre sobre as atuais tecnologias já começam nos anos 80, tá? E o futuro é o que a gente quer comentar nesses últimos minutinhos da nossa aula, que são o que a gente já tem comentado bastante. Cloud, né? A nuvem, os hologramas virtuais, o mundo virtual de modo geral. Eu vou apresentar aqui, ó, rapidão, algumas chamadas, possibilidades para o nosso futuro e que talvez isso aqui seja que já é o atual, viu, gente? Já é o que está acontecendo e que provavelmente a gente vai ver nos nossos próximos 10, 15 anos, quiçá em alguns hospitais públicos, tá? Que são, por exemplo, os robôs de telepresença, tá? Então, isso aqui é um robô de telepresença que a gente pode usar em várias empresas e tem sido utilizado na que a gente chama de medicina de ponta, tá? O que é essa medicina de ponta? É um profissional, tá? Então a gente tem, por exemplo, se vocês estão vendo aqui, ó, é um robozinho que caminha, que pode andar de um lugar para o outro, e em cima desse robozinho tem um tablet, tá? Um tablet que consegue transmitir imagem, conversar e a pessoa consegue assistir o que está acontecendo. Certo? Esse profissional, ele é como se fosse um orientador, é como se ele fosse um guia. Imagina aí, por exemplo, um médico especialista em cardiologia, tá? Que ele sabe fazer uma técnica muito específica, mas só que ele está lá em Van Gogh, né? Está num congresso lá na China, mas ele é brasileiro. Então, surgiu um paciente que está precisando de um transplante cardíaco imediatamente agora. Então, ele pode estar acompanhando aquela cirurgia de forma remota, tá? Orientando o profissional, que também é habilitado ali. Hoje a medicina está apostando muito nesse aspecto, mas muitas empresas também já estão olhando para isso. Então não é só um médico especialista, eu posso trazer outros profissionais. Eu posso trazer um especialista em RH para cá, para poder fazer essa telepresença guiada, tá? E qual é a diferença dele para uma aula como essa? Eu tô estático, tá? Ali o que acontece, ó? Esse robozinho tá acoplado aonde numa estrutura móvel. Então, quem está ali assistindo, o profissional que está aqui do outro lado da câmera, eu posso guiar. Não, eu quero ver aquele lugar, certo? Se eu pedir para abrir a câmera de vocês, a gente não está habilitado para isso, né? Se eu pedir para abrir a câmera de vocês, futuramente a gente vai poder pedir para abrir a câmera de vocês, eu vou ver uma imagem estática, tá? A câmera da sala de aula de vocês, tem uma câmera aí, viu? Ó que eu tô de olho, viu? Tem uma câmera aí, tá? E ela fica num lugar estático. Então não tenho como mover e ver outros ângulos, tá? Aqui eu consigo me locomover, eu posso andar por toda a empresa, tá? Imagina um profissional de RH, certo? Um especialista em cultura organizacional, ele precisa ver aquele ambiente. Então ele consegue fazer isso de forma mais pontual. Tá? Outra tecnologia que tem crescido bastante são os mundos virtuais. Chamem atenção para isso, porque está crescendo muito. Tá muito devagarzinho. As pessoas comentam, mas as pessoas não falam tanto. O tal do Meta lá do Facebook. Tá? O Facebook está investindo muito no metaverso. Tá? O que é esse metaverso? Esse mundo virtual. As pessoas estão comprando terrenos virtuais, tá? Para construir casas por fortunas, tá? Tem gente que já está casando no mundo virtual. E sim, a gente pode encontrar, conversar com outras pessoas nesses mundos virtuais, tá bom? Deixa eu pegar os nossos últimos 4 minutos para eu conversar aqui com o Jerônimo, tá? Que falou aqui sobre, professor, sobre o trabalho, vou fazer sobre locais que poderiam ser pontos turísticos para visitação. E são mal aproveitados. Pronto, boa, pode ser, da tua região, né? Boa, seria bom. Aí, alguém perguntou na aula de ontem, posso colocar... É obrigatório colocar apêndice anexo? Não, não é obrigatório. Mas nesse caso aí, Jerônimo,
a gente cabe, né? Cabe um anexo, né? Que é um produto feito por você, tá? E aí, ou desculpa, troquei o apêndice. E aí, o que que acontece? Você vai colocar lá as fotos do lugar, a gente quer ver também, né? Ó, aqui poderia ser isso, aqui poderia ser aquilo. Cabe também saber se eles são mal aproveitados, o porquê. Por que que são mal aproveitados? É falta de investimento público? É falta de iniciativa privada? Certo? Por que que as pessoas... Ou aquele lugar, de fato, ela é uma unidade de conservação e você não está sabendo, tá? Então, às vezes, é interessante saber disso. Às vezes, já até existe um local, certo? Mas ele não está sendo muito bem aproveitado. O que está faltando é uma divulgação. Acontece muito isso, tá? Às vezes, a gente dá até um investimento estatal, né? Seja do município, da prefeitura, do estado, tá? Em algum lugar, mas as pessoas elas não são motivadas para ir para aquele lugar, certo? Cabe. Acho interessante sim. Tá bom? Boa, Jerônimo. Certo? Estão conseguindo acompanhar, meus queridos? Mais dúvidas? Mais dúvidas sobre o trabalho? Vamos pegar esses últimos minutinhos para poder tirar essas últimas dúvidas que vocês têm, porque a gente agora só vai ter encontro na próxima semana, tá? Na próxima quarta-feira. Beleza? Vamos lá. Só deixando aqui a sugestão. Ontem eu deixei a sugestão do filme Jogador Número 1, que fala muito sobre realidade virtual, né? Sobre os VRs, tá? E eu vou deixar uma série, tá? Que essa série aqui é aquela coisa, ó. Ela é uma série que fala sobre... que olha a tecnologia de uma forma bem pessimista, tá? Praticamente, acho que tem um episódio que é bom, né? O resto, todos os finais são trágicos, tá? Mas é interessante, tem gente que gosta, eu adoro, tá? O nome da série é Black Mirror, tá? O que em inglês seria espelho preto, tá? Ou espelho negro, tá? Que refere justamente à nossa tela, né? A tela do nosso celular é um espelho preto, né? A gente já consegue se enxergar dentro dela. Mas ela tem essa visão pessimista sobre a tecnologia. E sabe o que é mais bizarro nessa série? Inclusive os produtores deixaram de gravar por conta disso. É porque quando essa série foi criada, que eu acho que foi em 2000 e... Agora esqueci, 2016, 2014, quando essa série foi criada, ela era só mostrava tecnologia muito do futuro, né? Você falava, isso nunca vai acontecer, né? Só que sim, o criador ele sempre usava tecnologias. Gente, todas essas tecnologias desse seriado têm alguma base. Ele não criou do nada. É alguém que já tem algum cientista já trabalhando sobre esse tipo de tecnologia, tá? Então é interessante que vocês assistam por conta disso, tá bom? 2009? 2011, ó, de 2011 até 2019, eu acho que foi, na última temporada, 2020, tá? E aí, gente, só que é detalhe, né? Todas as tecnologias, tem coisa aí, tipo assim, de vida após a morte, tá? Tem gente trabalhando com isso, tá? Então, não sei, pode ser que daqui a 60 anos esteja bacana, pronta para entrar no mercado, pode ser que nunca aconteça, tá? Mas tem coisas que eles falaram assim, gente, isso aqui já é o que a gente está vivendo, tá? Tem um episódio que é muito bom, que é o episódio da avaliação, né? Você avalia as outras pessoas com estrelinhas. A gente está o tempo todo avaliando as pessoas com curtidas no Instagram, certo? Eu recebi muita curtida nessa foto, eu não recebi, isso mexe com o emocional, tá? Então esse seriado ele traz esses retratos, tá? Uma crítica à tecnologia, mas é interessante que a gente olhe essas tecnologias como são tecnologias que já estão sendo desenvolvidas, tá? Não é nada. E Love, Death and Robots também é uma ótima. Essa aqui ela é bem curtinha, né, Jerônimo? Não sei quem foi que comentou foi nessa turma, não sei se foi você mesmo em uma outra aula. Eu resolvi assistir uns episódios, são bem curtinhos e muito bons, tá? Love, Death and Robots, né? É outro seriado muito bom que vai falar sobre tecnologias também. Valeu pela dica, Jerônimo. Queridos, a gente se encontra... foi o Gabriel. Pronto, valeu. E eu peguei a dica. Talvez numa outra aula eu traga aqui algum episódio para vocês, tá bom? Queridos, fim da aula, a gente se encontra novamente na próxima quarta-feira, tá bom? Amanhã não tem aula, tá bom? E a gente se encontra novamente na próxima quarta-feira. Um grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.